Escalar um monte parece difícil. Quando se olha para o alto, quase desanimamos. O trajeto a ser percorrido é muito longo. As pernas se cansam devido à subida íngreme, mas a única forma de chegar no topo é começando. Então vamos lá, dar início a essa aventura. Estamos no meio da subida e as pernas começam a cansar. Alguns buracos aparecem. O jeito é não forçar o ritmo e respirar corretamente, mas o principal é não tirar os olhos do alvo. De repente, o topo do monte, com sua visão deslumbrante, a sensação de vitória, de liberdade, o vento no rosto e a tranquilidade, como se estivéssemos mais próximos de Deus. O relacionamento com Deus é muito parecido com escalar um monte. Quando queremos construir um relacionamento mais profundo com o Senhor, é necessário esforço, tempo, dedicação e perseverança. Mas vale a pena, pois os resultados são maravilhosos. Alegria, direção para a vida, poder para vencer as lutas, força e salvação. Queria te convidar então para você abrir tua Bíblia, primeiro livro dos Reis 18, 30 a 39. O tema da mensagem é aquele ali, restaurando a adoração no Monte Carmelo. Então nós vamos dar continuidade, só que hoje indo ao Monte Carmelo. Então disse Elias a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se de Elias, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma vala, na qual queria que semeasse a ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha, e então lhes disse: enchei de água o cântaro de quatro jarras grandes, e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele, e eles fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou a eles, e o fizeram pela terceira vez. E a água escorria pelo altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Vamos orar. Pai querido, nós acabamos de ler a tua palavra, e precisamos que essa palavra vá ao íntimo do nosso coração, onde só o Senhor pode enviar, onde somente o teu Espírito pode aplicar essa palavra, para que ela possa produzir em nós transformação de vida. E nós pedimos agora então, Pai, no nome poderoso de Jesus, que o Senhor nos abençoe, envie essa palavra, Deus, que o teu Espírito leve essa palavra, diminui o homem, cresça o Senhor, cresça a tua palavra nessa hora, que o teu Espírito seja aquele que vai levar essa palavra lá dentro do nosso coração, para produzir o fruto para o qual está sendo enviada. E eu te peço isso no nome de Jesus, amém. Restaurando a adoração no Monte Carmelo. A situação em Israel estava caótica, não muito diferente da nossa situação hoje. O povo estava dividido na sua adoração. Nós temos aprendido nesse fim de semana, através de tudo que já foi dito desde sexta-feira, que Deus ele é o único,
e que nós lemos aqui no começo do texto, que somente ao seu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Mas diz que o povo de Israel, nesse tempo, assim como nós hoje, estávamos confusos quanto à adoração. Diz que nesse tempo, o povo de Israel, eles estavam adorando, por intermédio, por influência da esposa de Acabe, Jezabel, eles estavam adorando a um Deus chamado Baal. E diz então que Deus, como viu aquilo, não se agradou, porque Deus não divide a adoração dele. E diz então que o povo estava ali dividido entre duas possibilidades de adoração. Primeira opção, o Deus Criador, dono de toda a glória, o Todo-Poderoso. E segunda opção, um ídolo feito da mão de homens, conhecido, chamado Baal, conhecido como Deus da fertilidade, aquele que mandava chuva. Só para você ter uma ideia do que estava acontecendo, quando Deus viu que o povo começou a inclinar o coração para o Deus da fertilidade, para o Deus da prosperidade, ele falou, peraí, não que Deus não seja um Deus que derrame prosperidade sobre nós. Nessa época, o Deus da fertilidade era o Deus que dava, segundo eles, o ídolo, que fazia chover sobre o campo e dava então a colheita, dava o plantio. E Deus então chama Elias e fala para Elias assim, vai lá e fala para Acabe, que segundo o que eu estou dizendo através de você, não choverá durante 3 anos. E já era aqui mais de 3 anos, quase 3 anos, quando o povo continua adorando a Baal e há uma seca terrível. Olha só que coisa interessante. Eles adoravam um ídolo chamado Baal, que segundo eles era o responsável por mandar chuva. Só que o Deus Todo-Poderoso, através de um homem chamado Elias, seu servo, deu uma ordem dizendo, não vai chover durante 3 anos. Quem é que manda, afinal de contas, nesse negócio? Parou de chover. Uma seca terrível tomava conta de tudo. E chegou um momento em que Elias decide, usado por Deus, confrontar o povo com relação à adoração. Então Elias se coloca diante do povo e fala, olha, a grande questão está colocada. Vocês estão dividindo a adoração do Senhor com outros deuses, com ídolos, e hoje nós vamos ter que fazer aqui uma escolha. Não mudou nada. Até hoje é a escolha entre 2 possibilidades. Você vai dizer, pastor, mas não pode ter um terceiro Deus, um quarto, um quinto. Não. Com Deus é uma escolha entre 2 possibilidades. Ou você escolhe adorar verdadeiramente o Deus verdadeiro, ou escolhe qualquer outra coisa. Porque qualquer outra coisa vai ser idolatria. Qualquer outra coisa vai ser abandonar a adoração verdadeira. Então Elias chama o povo e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, lá no versículo 20, ele diz, chega aqui a mim. Ele diz, chega a mim aqui. Versículo 20, ele diz, olha, vocês precisam saber até quando vocês vão ficar cocheando, oscilando entre uma coisa e outra. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Agora, se Baal é Deus, sigam-no. Decide o que vocês querem. O que vocês não podem mais é ficar cocheando entre 2 coisas, oscilando entre 2 pensamentos, vivendo uma adoração de dualidade, porque a adoração a Deus é exclusiva. Deus não aceita dividir a glória dele. Deus não aceita dividir a adoração que é dada a ele. Deus não aceita que você coloque nada no lugar dele na tua vida. Então Elias chama o povo e diz, olha, vamos fazer um negócio? Vamos dividir logo aqui o negócio. Se vocês acham que esse Baal que vocês seguem e dizem que é o Deus da fertilidade, que é o Deus da chuva, que não manda chuva nenhuma, que tem 3 anos que não chove. Se vocês acham que esse Deus da chuva é Deus, então sirvam. Vamos lá e serve de uma vez, que aí Deus manda logo juízo de uma vez. Agora, se o Senhor Jeová é Deus, então vamos seguir a Jeová. Vamos tomar uma posição. Sabe que esse é o mal que existe até hoje na nossa vida. Nós estamos sempre em dúvida. Se queremos colocar Deus em primeiro lugar, ou se queremos colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. E está escrito ali, a verdadeira adoração exige exclusividade. Por isso que lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 3 e 4, Deus diz, portanto, adorarás o Senhor teu Deus, somente a Ele prestarás culto. Não farás para ti imagem de escultura, nem a imagem do céu, nem que está debaixo do céu, nem qualquer outro lugar. E nós lemos no começo do culto que Deus, o próprio Senhor Jesus ensina dizendo, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Ele está dizendo, olha, se é Deus, Ele é o primeiro na tua vida. Se você entende que Deus deve ser adorado, Ele deve ser o único a ser adorado na tua vida. Ele deve ser o foco único da sua adoração, do seu coração, de tudo que você é, de tudo que você tem. E de vez em quando nós ficamos cocheando. Mas pastor, eu não sirvo a ídolo nenhum. Tudo que entra no lugar de Deus é ídolo, meu irmão. Qualquer coisa que você coloque entre você e Deus é ídolo. Porque quando a gente fala de ídolo, dá a ideia de um ser, de uma estátua, alguma coisa assim, mas é muito mais do que isso.
Qualquer coisa que você interponha entre você e Deus, tira a exclusividade de Deus da tua adoração. E a Bíblia está dizendo que a adoração verdadeira é exclusiva para Deus. A adoração verdadeira é Deus colocado em lugar de honra na nossa vida. O que significa isso, pastor? Dinheiro não é mais importante que Deus. Que é isso? Dinheiro não é mais importante que Deus. Eu estava dormindo agora à tarde, que eu estava com febre, me sentindo um pouco mal, que eu estou com um abscesso aqui nas costas, aqui, está me dando trabalho. Mas eu não sei se eu estava sonhando. Eu falei, sim, eu estava sonhando. Ou eu escutei isso aqui da televisão, aquela menina, não sei o que, Winehouse, como é que é o nome da mulher? Que? Amy Winehouse. O nome, né? Amy Winehouse, não é isso? Ela o quê? Morreu. Cheio de dinheiro. Dinheiro é a primeira coisa na vida? Não é nada. Quando nós paramos para pensar, eu estava vendo essa semana a biografia de Christina Onassis. 500 milhões de dólares na época, que hoje em dia não é tanto dinheiro, né? É muito dinheiro, mas nem é tanto. 500 milhões de dólares, mais um monte de propriedades na Europa, Principado de Mônaco, tudo. Infeliz, suicida, desesperada por afeto. Dinheiro é tudo, irmãos. Dinheiro traz felicidade, irmãos. Isso é um ídolo chamado Baal, que depois no Novo Testamento ganhou outro nome. Jesus falou, se vocês não podem adorar a dois deuses, a adoração tem que ser exclusiva. Dinheiro não é tudo, status não é tudo, porque o brasileiro às vezes não está nem tão preocupado com dinheiro, ele está mais preocupado com status, né? É a nova classe C, né? Você não tem dinheiro, mas o importante é que você pareça ter dinheiro. Então a gente compra o carro que não pode, compra a roupa que não pode, a casa que não pode, para parecer que tem. Então não tem problema, é o status. Isso é mais importante do que Deus. Irmãos, status não é mais importante do que Deus. Seus bens não são mais importantes do que Deus. E agora prepara aí, para você não cair do banco. A sua família não é mais importante do que Deus. Que é isso, pastor? A igreja prega a favor da família, nós lutamos pela família. É claro que sim, mas mais importante do que Deus não é não. Porque a Bíblia diz, buscai o Senhor, a sua justiça, e as demais coisas serão? Em primeiro lugar, o Senhor e a sua justiça. Família, Deus abençoa. Quando você ama o Deus Todo-Poderoso, Ele abençoa a tua família. Então a família é decorrência do teu amor a Deus. Amigos não são mais importantes do que o Senhor. Quando você tem um amigo, uma amiga, que se coloca entre você e Deus, e tenta desviar a tua adoração, tenta te puxar para longe da direção, do caminho da adoração ao Senhor, é um ídolo. Está fazendo você cochear. E nós precisamos decidir na nossa vida. Esse fim de semana eu acho que foi decisivo para isso, na minha vida e nas nossas vidas, para tomarmos uma decisão de uma vez por toda, se vamos ficar cocheando entre o que nós gostamos, entre o que nós queremos, entre o que nós ansiamos, entre o que nos dá prazer e Deus. Porque tudo isso nós podemos encontrar em Deus, se colocarmos Deus em primeiro lugar. E ele diz assim, Elias chama o povo e fala, olha, vamos fazer um negócio? Vocês decidam aí o que vocês querem fazer. Porque nós vamos ter que tomar uma decisão. Não dá mais para ficar cocheando. Se vocês acham que Baal é Deus, então sirvam Baal. Vamos ver o que Baal pode fazer por vocês. É simples. Não é obrigado. Ninguém ama Deus por obrigação. Por isso que ele deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Você escolhe amá-lo ou não. Você escolhe servi-lo ou não. Deus fala para Elias, dá para você ir lá e decidir com o povo quem é que verdadeiramente quer me servir? Dá para você ir lá e perguntar, afinal de contas, quem me ama? Quem é que quer ficar próximo de mim? Porque esses eu vou cuidar e o resto deixa Baal cuidar. Só que Baal não podia fazer nada por eles, porque Baal é um ídolo, um falso Deus, que não podia resolver nada na vida daquelas pessoas. E sabe o mais interessante de tudo? Quando Elias conclama o povo e fala assim, vamos resolver esse negócio hoje? Vamos decidir em quem vamos adorar? Quem vocês vão adorar? Ele já estava decidido quem ele ia adorar. Falou, quem vocês vão adorar, afinal de contas? A quem vocês vão servir, afinal de contas? Sabe qual foi a resposta do povo para Elias? Nenhuma. Diz a Bíblia que todo o povo ficou quieto. A falta de uma resposta é uma resposta. Quando se trata de Deus, a ausência de uma resposta já é uma resposta, dizer, eu não quero Deus. Só o fato deles ficarem em dúvida entre Jeová e Baal, só o fato deles ficarem em dúvida se respondiam sim, nós queremos adorar o Deus Jeová Todo-Poderoso, só o fato deles se calarem em dúvida, já dizia tudo, já dizia que eles não estavam ainda colocando Deus no centro da sua adoração. E Elias, então, usado por Deus, começa o caminho da restauração da adoração. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e tem dividido a adoração ao Deus Todo-Poderoso na tua vida com tanta coisa.
Quem sabe você não tem servido e você fala assim, não, eu não tenho tempo agora para esse negócio de igreja, eu não tenho tempo para esse negócio de Deus, eu não tenho tempo para um relacionamento com o Senhor, porque eu preciso fazer tanta coisa. Eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, estou investindo naquilo, estou fazendo MBA, estou construindo minha casa, estou envolvido com negócios, eu estou envolvido com tanta coisa, na minha família eu preciso resolver tal coisa. Não, eu tenho um vício que ainda me prende, e você está dividindo Deus com aquele vício, dizendo, não, Deus, eu não posso te servir, que ainda tem uma coisa aqui que eu ainda sirvo essa coisa. E o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nada vai me dominar. Porque eu quero estar livre para Deus. Eu preciso estar livre para Deus. Eu tenho notícia para você nessa noite. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, o quê? Verdadeiramente sereis livres. Clama a Jesus que Ele liberta. E você vai poder então dedicar toda a tua adoração ao Senhor. Quem sabe você ainda está meio em dúvida se Deus verdadeiramente é poderoso para abençoar a tua vida, se vale a pena dar esse passo de fé e entregar a tua vida ao Senhor e dizer, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida, toda a minha vida será vivida agora para Te adorar, para Te bendizer, para alegrar o Senhor. E eu gostei muito da expressão do pastor Arthur ontem aqui, para Deus olhar do céu e dizer, meu garoto, meu menino, olha que prazer dá ver essa vida me adorando, vivendo para mim, meu menino. É isso que Deus quer em mim e você. E eu preciso decidir viver dessa maneira para Deus ou não. Você vai dizer, pastor, e se eu não quiser decidir, se eu não quiser tomar uma decisão na minha vida, se eu quero ou não quero adorar esse Deus? E aí, o problema é meu, não quero. Não quero tomar uma decisão. Vai ficar coxando? Olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse. Diz assim, porquanto você não é quente e nem frio, você é morno. Quem sabe a expressão que Jesus fala que vai fazer com essas pessoas? Vai o quê? Vomitar-te-ei da minha boca. Olha só que coisa terrível, hein? Jesus falou assim, olha, não dá. Ou é quente, ou é frio. Ou ama, ou não ama. Desculpa a expressão, ou ata, ou desata. Ou toma uma posição, ou não toma. Você ficar dizendo para mim, não, pastor, eu amo o Senhor, mas ainda tem uns negócios aí, você sabe como é que é, deixa comigo, vou resolver, quem sabe mais tarde, depois, vou ver e tal. Isso não resolve não, irmão. Você tem que decidir a quem você quer servir. Se é o Deus Todo-Poderoso, serviu, porque Ele tem poder para abençoar a tua vida. Se não é, você diz, eu não vou servir, e segura as consequências disso. Nós vamos ver já que não são simples. Mas como restaurar então a adoração ao Deus Todo-Poderoso? Vamos restaurar aqui a verdadeira adoração, a adoração que é dada ao único Deus, que deve ser adorado, o Deus Jeová, Pai do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Qualquer adoração dedicada a um ídolo é uma falsa adoração, dedicada a um falso Deus, que é feita por adoradores que não são verdadeiros, porque todo o processo está errado. Por mais devotado que eu seja, ou você, por mais que a gente tenha dedicação, por exemplo, uma pessoa devotada à família, já vou falar da família então, eu sou dedicado, pastor, sou devotado à minha família, por mais que você seja devotado, por mais que você lute, por mais que você faça, a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, o quê? Em vão trabalham aqueles que a edificam. Está falando, olha, se você não chama a Deus e fala, Deus, edifica a minha família, você vai trabalhar, se desesperar, e as coisas vão sair do controle, porque é Deus quem edifica. Então você está botando devoção numa coisa que não pode resolver o problema da tua vida, só Deus pode. Só Ele pode. Se você está dedicado a outra coisa, você está dedicando uma adoração falsa a um Deus falso. E olha que coisa interessante. Esse ídolo, chamado Baal, que nada podia fazer por Israel, porque tinha 3 anos que não chovia, se ele era o Deus da chuva, estava pegando para ele, tinha alguma coisa errada com ele, porque que Deus da chuva é esse que não faz chover? Porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, falou, não vai chover, e é Ele que manda a chuva, acabou a chuva. Então o ídolo não podia fazer nada. O Salmo 115 diz que existem ídolos que têm boca e não falam, que têm ouvidos e não ouvem, nariz mas não cheiram, não é isso? Mãos mas não apalpam, e que se tornam assim todos os que os adoram. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Nós nos tornamos a semelhança daquilo que adoramos. Por exemplo, se você tem adoração, eu tenho adoração ao dinheiro, você vai virar um avarento. Tudo para você vai ser dinheiro. Você vai ficar desesperado, porque você vai ficar, será que o banco roubou 25 centavos da minha conta esse mês? Meu Deus do céu, será que o INSS, eu estou descontando aquele dinheirão, quando chegar na hora, vou fazer a conta, vai perder o dinheiro? Olha só o que você está se tornando, você está se tornando um avarento. Você vai se tornar um avarento. O cara chega e fala assim, irmão, nós vamos trazer um negócio para fazer uma oferta aí para a cantina aqui. Então, cada um vai trazer isso, outro vai trazer isso. Aí fala, peraí, o cara vai trazer couve a 50 centavos, eu vou trazer um negócio de R$1? Isso não é justo. A pessoa, você se torna aquilo que você adora. Você se torna aquilo que você adora. Tem gente que está tão focado em alguma coisa que começa a parecer com aquela coisa. O povo de Israel
estava se tornando seco. Havia sequidão, havia tristeza, havia sofrimento no meio do povo, porque adoravam um falso Deus. E vamos restaurar então nessa noite o altar do Senhor. Primeira coisa, restaure o lugar da adoração. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E aproximou-se de Elias e reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Elias disse: aproximem-se de mim, porque agora nós vamos restaurar o altar do Senhor que está em ruínas. O altar de adoração ao Senhor estava todo destruído, estava todo quebrado, e eles adoravam a Baal e foram lá e derrubaram o altar do Deus verdadeiro. E Elias falou: antes de tudo, antes de qualquer coisa, peguem 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e vamos restaurar o altar do Senhor. Coloque pedra sobre pedra aqui, ajeitem esse altar, porque aqui é o local da adoração ao Deus Todo-Poderoso. Sabe, nós sabemos hoje que o altar do Senhor é quem? Onde que é o altar do Senhor? É aqui, não é? O altar do Senhor? É nada. O altar do Senhor é aqui, ó. O altar do Senhor é o seu coração. Por isso que lá em Romanos capítulo 12, diz assim: portanto, apresentai-vos a Deus o quê? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1 e 2, né? Diz assim: portanto, apresentai-vos a Deus como um sacrifício vivo. O altar é você. É o teu coração. Quem sabe um dia você já foi uma pessoa apaixonada por Deus. Quem sabe um dia você já se encantou com as coisas do Senhor. Quem sabe um dia você foi para a casa de Deus. Você amava o Senhor. Você orava. Você falava com Ele. Toda oportunidade que você tinha, você estava glorificando o Senhor, ouvindo uma música, cantando, fazendo as suas coisas diárias. Sabe, aquilo encheu o teu coração. Mas devido a coisas, amigos, as coisas que foram acontecendo, sofrimentos, decepções, sei lá mais o que aconteceu na tua vida, o altar foi ficando em ruínas. Você foi abandonando a adoração, e hoje está destruído o altar do Senhor. Já não existe a conexão, já não existe a intimidade, e Deus tem chamado nessa noite para restaurar, colocar pedra sobre pedra e dizer: Senhor, o meu coração é teu. Não deve ter no meu coração outra coisa que não seja adoração ao Senhor. Eu preciso adorar somente a Ti, Senhor. Restaurar o coração significa dizer para Deus nessa noite: o meu olhar vai estar colocado no Senhor. O meu amor, a minha paixão vai ser colocada no Senhor. Eu vou viver para agradar o Senhor. Toma meu coração nas Tuas mãos de novo, Senhor. Amém? É isso que Deus quer de mim e de você. Restauração do altar. Ele quer que nós restauremos o altar. Ele quer então que você pegue tua vida e apresente a Deus como sacrifício vivo. Ele quer que você pegue a sua vida e você apresente a Deus como um sacrifício, como um lugar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Hoje você é um altar que anda. Você é um altar móvel. Lá na repartição que você trabalha, você é um altar de Deus. Lá na tua casa, no meio da tua família, você é um altar de Deus. Lá no teu trabalho, você está ali, você é um altar para Deus. Você está ali entregando sacrifícios ao Senhor. Você está ali dedicando a tua vida ao Senhor. Pastor, no trabalho? No meio daquele pessoal xingando palavrão? Você está ali com o seu coração dedicado ao Senhor. Você é um altar, amém? Você é um altar. E Ele vem e aceita a tua adoração. E Ele olha e fala assim: isso aqui é restaurado. A Bíblia diz que o Filho nos restaura, que Ele é que vem e faz em nós morada, e nós nos tornamos altar do Senhor. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, sobre restaurar a adoração: restaure a intimidade com Deus. Dá para você ler comigo? Vamos lá, todo mundo junto? Vamos lá? Restaure a sua intimidade com Deus. Versículos 36 e 37. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, hoje fique bem conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas as coisas por ordem Tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, é Deus, e és Deus para fazer o coração desse povo voltar para Ti. A primeira coisa que Elias fez foi se posicionar. Posicione-se. Diz que a hora do sacrifício, por volta de 3 horas da tarde, Elias se colocou de frente ao altar. Diz que por cerca de 3 horas da tarde, ele foi lá e se colocou diante do altar. Não levaram ele e jogaram ele na frente do altar. Não pegaram Elias, amarraram e trouxeram ele amarrado e falaram: tá aí o altar, cara, se vira. Não, ele se colocou diante do altar. Ele foi lá
e se colocou. O texto que eu citei de Romanos diz: apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo. Eu me apresento. É algo que é voluntário, é do meu coração. Eu faço porque quero. Diz a Bíblia que você, como um sacrifício vivo, você se apresenta voluntariamente a Deus. Ninguém pode obrigar você a ter intimidade com Deus. Ninguém pode obrigar você a adorar a Deus. Ninguém pode impor isso a você de fora para dentro. Só Deus, através do seu Espírito, lá trabalhando no íntimo do meu e do teu coração, diz: para isso você foi feito, você precisa me adorar. E todo ser humano sabe disso. Porque isso está dentro de nós. A Bíblia diz em Provérbios que Deus plantou em nós a semente da eternidade. Está colocado dentro de nós. E eu e você, então, as pessoas não nos obrigam. Nós somos voluntários. Nós vamos lá e dizemos: Senhor, eu estou aqui porque eu quero. Por isso que o sacrifício é vivo. Você reparou que Elias, eles pegaram lá o animal e cortaram em pedaços e colocaram sobre o altar? Por que cortou em pedaços? Porque se bota o bicho vivo lá, ele pula e samba fora. Ele ia ficar lá para ser morto? Não é isso? Ele ia dar uns pinotes lá e ia correr. Então o pessoal matava e botava sobre o altar. A Bíblia diz em Romanos 12 que nós somos sacrifícios vivos. O que significa sacrifício vivo, pastor? Eu vou para o altar porque eu quero. Eu me coloco diante de Deus porque eu quero. E você se coloca diante de Deus porque você quer. Não é porque ninguém te obriga. Não é porque alguém vem e te oprime para isso. Não é porque ninguém fica te empurrando para isso. É porque você sabe lá no teu coração que o melhor lugar para estar é na presença do Senhor. Nós sabemos disso. Então diz que Elias, quando deu a hora, ele foi lá e se colocou naquela presença abençoadora. Ele foi lá e se colocou. Ninguém precisa te empurrar, ninguém precisa te amarrar. Você diz: eu quero adorar esse Deus. Você diz: eu quero ir para a presença aprazível desse Deus, presença abençoadora desse Deus. Eu quero, ninguém me obriga, eu quero. Segunda coisa, abra o seu coração. A Bíblia diz que Elias se colocou diante de Deus e orou. Elias se colocou diante de Deus e orou. Um dia desses, nós estamos evangelizando um casal aqui da nossa cidade, e aconteceu algo muito fantástico, mas muito legal. Eu estava conversando com ele, e eu falei, ele e a esposa, eu falei: como é que estão as coisas e tal, e conversando sobre a vida. Ele estava com uma dificuldade, uma enfermidade, e ele virou para mim e falou assim: pastor, eu tenho que contar para o senhor um negócio muito legal. Eu falei: o quê? Ele falou assim: eu estava sem sono de madrugada, né? Acordei assim de madrugada, virei na cama, era umas 3 horas da manhã, e a minha esposa falou para mim assim: tá sem sono? Quer que eu pegue um remédio para você, alguma coisa? Ele estava um pouco doentinho, e graças a Deus eu acho que está recuperado. E ela falou para ele: você quer que eu pegue alguma coisa para você? E ele falou para mim: eu fiz naquela noite, que o senhor esteve aqui conversando comigo, orou, naquela noite eu fiz o que mais de 60 anos de vida eu nunca fiz. Eu digo para o Senhor que eu nunca fiz. Eu fiquei assustado, falei: o que foi? Ele falou: eu falei com Deus. Ele falou que virou na cama. Você estava comigo, Silvia? Você estava comigo, né? Ele falou: eu falei com Deus. Eu virei na cama e falei: Senhor, muito obrigado. Ele falou que aquilo saiu, quando aquilo saltou dos seus lábios, ele falou que sentiu uma presença grande na vida dele, e ele começou a falar com Deus ali de noite, deitado na cama. E ele falou: pastor, eu nem vi que clareou o dia, eu estava ali falando com Deus. Que coisa gloriosa. Abra a tua boca. Ele quer intimidade com você, ele quer receber a sua oração. Elias abriu a boca e falou: Senhor Deus, ó Senhor. Elias começou a abrir o coração dele para Deus. Falou: Senhor, eu estou aqui agora nessa situação, preciso de Ti. Elias começou a falar com Deus. Algumas coisas que Elias fez aqui, Elias atribuiu a Deus o valor que era devido. Olha que coisa fantástica. Diz a Bíblia que Elias levanta e diz: ó Senhor. Coloca Deus logo em primeiro lugar. Tu és Senhor na minha vida. Senhor. Elias atribui logo o que é devido a Deus. Senhor. E depois ele diz: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Israel. Ele diz que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. Quando ele diz Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sabe o que ele está dizendo? Ó Senhor, tu és Deus na minha vida e és um Deus fiel. A aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, não vai cair, ela está de pé até hoje. Esse Deus que é fiel, que merece a tua oração e a tua adoração, que você se coloque diante dele, ele atribui a Deus, ele diz: olha, o Senhor é fiel, o Senhor foi fiel aos patriarcas e será fiel a mim hoje. Foi fiel a Elias lá no Carmelo, e eu digo para você, é fiel a tua vida hoje também. Você pode esperar nele. Se você pertence a ele, você pode esperar nele, que no tempo devido ele vem com a mão de poder dele e te abençoe. Você está guardado por ele. Elias se coloca ali e fala com Deus. Você já falou com Deus? Você fala regularmente com Deus?
Que coisa gostosa é falar com Deus. Abrir a vida. Ah, pastor, eu não sei, porque tem gente que acha que orar é ficar de pé, ou então ajoelhar numa posição muito interessante, né? Bem posicionada. Respirar fundo, engrossar a voz. Eu que tenho a voz assim, tá com a rachada, tenho que engrossar a voz, falar, ó Deus, Senhor, e puxar no R que Deus gosta, do R mais puxado, Senhor. Irmão, não é nada disso. Falar com Deus é onde você estiver, na hora que você estiver, do jeito que você estiver ali dentro do ônibus sacudindo ali, você revoltado que o motorista não acelera, e você doido para chegar em casa, e você está ali, você fala, Senhor, usa esse moço para ele pisar um bocadinho mais ali para eu chegar em casa. Né? É quando entra aquelas donas no ônibus, que entra com os patriarcas todos no ônibus, já viu? Aquela penca de filho. Entra, Josué, entra, falei, o profeta, entra, Moisés, Josué, Isaías. Né? Tem uns que são evangelistas, né? Entra e fala, Marcos, Lucas, Mateus, João, entra. Aí entra todo mundo, Natanael, vai todo mundo. Você está ali, aquelas crianças passando, você está ali. Né? E normalmente Tiago é o complicado. Tiago, ele é o evangelista complicado. Ele fica passando, complicando. O apóstolo, você está ali. Oh, meu Deus, eu estou aqui, Pai. Me abençoa, Senhor. Eu estou aqui, mas o Senhor vai me dar um carrinho um dia. Eu tenho certeza que vai me dar. E com gás natural que vai ter em Sobradinho no ano de 2058 para abastecer. Né, agarrado lá naquele negocinho do ônibus lá, sacudindo. Ou você está lá, que nem eu já tive, né, na mesa de cirurgia, a dona cortando as minhas costas lá, e eu falando, Senhor, me ajuda. Que essa garota deve ter uns 15 anos de idade pela cara dela. Ela não sabe o que está fazendo, só o Senhor por mim agora. É assim, falando com Deus. Abra o teu coração para Deus. Ele quer te ouvir. A Bíblia diz que os ouvidos dele não estão agravados, tapados, para que não possa te ouvir. Pelo contrário, ele te ouve. E a Bíblia diz que a mão dele não está retida para que não possa te abençoar. Ele te abençoa. O salmista no Salmo 116 diz, eu amo o Senhor, porque Ele ouviu o meu pedido de socorro e se inclinou em meu favor. Ele veio a mim quando eu clamei por socorro. Salmo 40, Davi diz isso, Davi diz, esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele ouviu a minha voz e veio em meu socorro. Eu ouviu o meu pedido de socorro, o meu clamor. Ele está dizendo, eu amo o Senhor, porque Ele me ouve, porque Ele vem ao meu encontro. Então que tal você falar com Ele? Que tal você abrir o seu coração para Ele? Adorar através da oração, adorar através de abrir o coração. Elias foi lá, abriu o coração, falou, ó Deus, Deus fiel, Senhor, eu sou teu servo. E ele deu a Deus a glória devida. Isso aqui é fantástico, eu estou caminhando para o fim. Olha o que ele disse aqui, ele diz, Senhor, para que fique conhecido que tu és Deus em Israel, ouve agora a oração do teu servo. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós às vezes oramos e não recebemos, porque oramos mal. Você quer um caminho para não ter tua oração aceita? Ore mal. Se você orar correto, Deus vai te ouvir. E ele diz isso lá em João capítulo 15, né? Ele diz, por quanto? Tudo quanto pedirdes em meu nome, Ele vos concederá. E Ele está dizendo para mim e para você, olha, você às vezes pede e não recebe, porque você está pedindo mal. Você precisa pedir para que a glória seja dada a Ele. Eu me lembro disso até hoje, eu era novo convertido, e eu estava ali no Alcântara, num lugar chamado Vila 3, nem lembro fazendo o quê, eu acho que pegando um ônibus ali perto, não lembro. E estava formando um temporal, uma chuva, assim, sabe? O tempo estava muito feio, muito fechado. E tinha um culto de uma igreja, não vou falar qual, um culto ao ar livre, né, daquela igreja, um equipamento montado, todo mundo ali feliz. E eu parei para olhar, novo convertido, feliz da vida com Jesus. Tudo que tinha negócio de crente, eu parava para olhar, né? O que estava vendo. Eu parei lá para ver. E começou a formar aquele temporal. E então o pastor falou, eu vi falando no microfone, falou, irmãos, fiquem ligados aí que eu vou orar agora para Deus segurar essa chuva para o nosso trabalho acontecer. E eu liguei junto, que eu queria ver o trabalho acontecer. Eu falei, ô Senhor, vamos lá. Pastor, Senhor, cerra o céu agora, segura essa chuva, para que não chova no nosso trabalho, não queime o nosso equipamento, para que o Senhor seja glorificado aqui e tal. E a chuva, pá, corre todo mundo, com caixa. Rapaz, eu fiquei frustrado demais com aquilo. Aí eu fui para o meu pastor, cheguei lá, falei, pastor, de vez em quando, segura cada um, coitado. Eu sei como é que é. Eu chamei o pastor, falei, pastor, entra aqui no gabinete, quero falar com o senhor. Aí eu expliquei para ele, por que isso aconteceu? Que coisa estranha, o homem de Deus estava lá, coitado, doido para pregar a palavra lá. Ele falou, Sérgio, eu não vi a cena, eu não estava lá, mas eu posso dizer uma coisa para você. Eu falei, o quê? Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus conhece o coração. Quem sabe, somente quem sabe, se aquela chuva não caísse, ia fazer fila na porta da casa dele para receber a oração do pastor que cerra o céu. Deu para entender onde eu quero chegar?
ia ser focado nele, não nele. Então Deus falou, chove. Chove para poder ele aprender que quem deve ser glorificado sou eu. Às vezes nós oramos e não recebemos porque oramos mal. Dê a glória devida a Deus. Deus ele vai entregar para você tudo aquilo que for para a glória do nome dele. E quanto mais você glorificar a Deus, mais ele vai derramar sobre a tua vida. Mais ele vai fazer para você. Quanto mais você dedicar para Deus a glória por tudo que acontece na tua vida, mais abençoado você será. Porque ele vai derramar sobre você para abençoar você, para que o nome dele seja exaltado. Olha o que Elias está dizendo aqui, Senhor, faz para que esse povo veja que tu és Deus. Eu estou aqui cumprindo uma tarefa tua. Eu quero fazer isso aqui para a glória do teu nome. Você tem orado a Deus? Deus, melhora a minha situação. Deus, me dá um carro melhor. Deus, me dá uma casa melhor. Deus, que meu filho passe naquele vestibular. Mas por que você quer fazer isso? Para que ele seja um homem de Deus? E se ele for para a faculdade e se perder lá, no lugar onde ele acha que é o melhor, e abandonar os caminhos do Senhor, aí você vai ficar feliz? Então que está orando, dizendo, Deus, abençoa meu filho, aquilo que for melhor para ele, o Senhor dá. Mesmo que não seja isso que a gente acha que seja tão bom, mas dê o melhor para ele, aquilo que vai fazer ele andar nos teus caminhos, aquilo que vai fazer com que ele seja um homem de Deus, amém? Ou uma mulher de Deus, né? Eu que tenho uma filha, preciso falar isso também, para que seja uma mulher de Deus. Só que a gente quer orar pedindo aquilo que a gente acha que é o melhor, só que nem sempre é o melhor. Peça para a glória do nome dele, peça para a glória do nome dele. Fala, Senhor, me dê, Senhor, uma casa melhor, mas eu quero que o Senhor dê para glorificar o teu nome. Eu já contei a história da dona que tinha uma casa linda, que não tinha condição de construir. E eu falei para ela, sua casa é linda. Ela falou, porque é dedicado ao Senhor. Todo homem de Deus que vem nessa cidade eu recebo aqui na minha casa. Já falei com o pastor da igreja, não vai para lugar nenhum, na minha casa, vai ser recebido com honra aqui em casa. Deus deu uma casa maravilhosa para a dona. Maravilhosa mesmo, né? No sentido primeiro da palavra, maravilhosa. Porque ela queria dedicar aquilo para Deus. Muitas vezes nós não alcançamos as coisas porque queremos para nós mesmos. E Deus, ele quer ser glorificado através da nossa vida. Elias falou, Senhor, tudo que vai acontecer aqui agora é dedicado para o Senhor. É para que esse povo veja que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus sobre o seu povo. E diz a palavra de Deus que Elias então fez a última coisa, restaurou o testemunho para a glória de Deus. Restaure o seu testemunho para a glória de Deus. Olha o que a palavra de Deus está dizendo no versículo 39. Quando o povo viu isso, caíram prostrados e gritaram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe o que aconteceu? Elias, naquele embate, Elias falou assim, traz aqui, vocês são 450, eu sou um só. Vocês adoram Baal, eu adoro Jeová, o único Deus verdadeiro. Então vamos fazer o seguinte, traz aqui, faz um altar para vocês e orem a Baal. Se Baal descer fogo sobre o altar, Baal é Deus. Depois eu vou fazer um altar aqui sozinho e vou orar ao Deus Todo-Poderoso. E se o Senhor Jeová descer fogo sobre o altar, o Senhor é Deus. Diz que eles começaram de manhã, e já era meio-dia, e eles rodavam em volta do altar, saltavam, gritavam, e nada acontecia. Eles se cortavam, se mutilavam, e gritavam, Baal, 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 e nada acontecia. E Elias disse que, Elias tinha senso de humor, começou a zombar dos caras. Disse que Elias encostou e falou, ei, grita mais alto, vai ver que ele está dormindo. Eu fico pensando que o cara sozinho ainda tira onda com 450, né? Tem que ser homem de Deus mesmo. Né? Falou, tá ruim aí? Grita mais alto, cara. Vai ver que ele está dormindo. Aí, grita mais. Vai ver que ele saiu para viajar e não voltou ainda, né? Pode ser, né? Foi dar uma descansada. Vê aí, não está dando certo, não? Disse que quando foi meio-dia, os caras nada. Ele falou, então vamos parar com isso. Vem cá e restaura o altar. Coloca a lenha. Coloca o animal sobre a lenha. Agora, para o negócio ficar mais complicado, coloca água. O pessoal veio e derramou água, fez uma vala em volta, derramou água. Ele falou, traz mais água, coloca água. Eu fico pensando na turma do contra, né? Ele falou, já não ia dar certo, agora com água mesmo, que acabou, que não vai funcionar mais. Ele coloca mais água. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa para você, não tem situação na tua vida que Deus não resolva não, amém? Pode estar complicado, pode não estar, com água ou sem água. Se você entregar para Deus, Ele tem poder para agir. Não tem, pastor, porque está complicado nada. Se o negócio descer fogo do céu já era complicado. Queimar a lenha ali já era complicado. Imagina cheio d'água. Ele falou, bota mais água. Fizeram 3 vezes, a água escorria. O pessoal todo olhando, falou assim, agora o profeta não doidou. Agora que não vai funcionar. 450 pulando ali, não deu nada, como é que agora que vai dar? Diz que ele dobra o joelho e fala, Senhor, para que toda essa gente veja que tem Deus em Israel, responde com fogo. Diz a Bíblia que fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. Sabe que coisa fantástica aconteceu aqui? Quando o altar é consumido, imediatamente Elias olha para o povo. Quando Elias olha para o povo, o que aconteceu? Estava todo mundo de cara no chão. Quando o altar é consumido, Elias olha para o povo está todo deitado no chão e havia só um grito. Existia apenas um brado no meio do povo.
Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Baal não é nada, só o Senhor é Deus. Os bens desse mundo não são nada, só o Senhor é Deus. Sabe, as minhas vontades nesse mundo não são nada, só o Senhor é Deus. Diz que então quando o povo vê o poder de Deus ali, eles se colocam de pé e começam a dizer, só o Senhor é Deus. Deus quer fazer obra grandiosa na tua vida, filho. Não é para você ficar imponente, metido. Não é para você se achar melhor do que os outros. Não é para nós nos acharmos melhores do que os outros. Não, sabe para que Deus quer fazer? Para que o nome dele seja glorificado. Para que quando as pessoas chegarem para você, olha, que carro bonito, Deus abençoe. Tu fala assim, para a glória do Senhor, foi Ele que me deu. Tem até um adesivinho, né? Foi Deus que me deu, né? O cara tá com um carnê dessa grossura assim, era para botar só no final, né? Quando acabasse o carnê. Não, ele bota, mas pela fé, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Foi o Senhor que me deu. Vai dar daqui a 6 anos, mas só o Senhor me deu. Olha, teu filho é uma bênção. Olha que garoto estudioso, passou naquele concurso para promotor, passou naquele concurso para tal coisa, não é isso? Para oficial da aeronáutica, da marinha, que já foi coisa muito boa, ainda continua sendo. Já foi melhor, né? Passou no concurso, falou assim, para a glória de Deus, porque Deus tem nos abençoado. Tudo isso aconteceu para que Deus fosse glorificado, amém? Aí quando você diz, não, só eu sei o que eu lutei, só eu sei que eu passei, paguei do meu bolso, aí Deus vai falar assim, isso não é para a glória do meu nome. Aí começa a desandar tudo. Quando Davi saía para a batalha, quando ele voltava, o povo em festa dizendo, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, Davi é o cara. Se tem alguém que é o cara, Davi, só que Davi era um adorador. E Davi dizia, Deus, através de mim, rompeu as fileiras inimigas. Eu não fiz nada, quem fez foi Deus. Dá glória a Deus, irmãos. Dá glória a Deus. Quando Deus abençoar a tua vida, dá glória a Deus. Quando Deus mover na tua vida e te der alguma coisa, dá glória a Deus. Não pense que você é alguma coisa, porque nós não somos. Sem Ele nós não somos nada. E o altar verdadeiro, ele é restaurado quando nós entendemos que tudo na nossa vida é Ele. Não é não, pastor. É porque eu sou trabalhador. Eu queria ver você trabalhar sem saúde. Se você fica sem saúde, deitado numa cama, eu quero ver você se virar. Dá teu jeito. Não, pastor. É porque... a minha saúde é porque eu cuido, eu faço caminhada, eu faço tudo isso. Eu quero ver na hora que as portas todas se cerrarem, e você começar a bater e porta nenhuma abrir. Para onde que você vai correr? É para o Deus Todo-Poderoso. Então agora o que você faz? Você chega e dá toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. Quer ver o resultado da adoração restaurada? Para a gente encerrar, lê comigo os versículos de 41 a 46. Quando nós restauramos a nossa adoração, quando olhamos somente para Deus, vivemos somente para Deus, olha o que acontece, 41, 46, não é isso? Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois eu já ouço o barulho da chuva pesada. Essa chuva pesada é ótima, é uma palavra boa, 41. Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois eu já ouço o barulho de uma chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Monte Carmelo, dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos, vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. E não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte lá para ver. Na 7ª vez, disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Não chovia há 3 anos. Quando o povo restaura a adoração, quando o povo reconhece, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias falou, já estou escutando o barulho de uma grande chuva. 3 anos de seca, quando o povo disse, só o Senhor é Deus, Elias falou, opa, peraí. Alguém está ouvindo? O quê? Barulho de chuva pesada caindo. E diz que Acabe, ele falou, Acabe vai comer. Acabe foi, ele dobrou o joelho, virou para o jovem e falou assim, dá uma olhada lá, vai lá para o lado do mar lá, e dá uma olhada lá para ver como é que está o negócio lá, se tem nuvem no céu. O garoto foi lá correndo, voltou, nuvem nenhuma, purinho. Ele falou assim, volta lá de novo, não é possível. A adoração foi restaurada, Deus é fiel, como é que isso não vai acontecer? Volta lá de novo, persevera. Tem gente que não vai lá a primeira vez, não tem bênção, larga para lá. Eu vou caminhar, pastor, eu vou caminhar. Aí, 1 semana, a bênção não chegou, o negócio estreitou. Não quero mais não, persevera, irmão.
Às vezes a chuva não está lá na primeira ida, não. Às vezes vai precisar ir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez. Vai precisar continuar marchando para poder a bênção de Deus cair sobre você. Vai lá a segunda. Vai lá a terceira. Acho que o garoto está falando, brincadeira, né? Não tem nada não, filho. Ele está lá com a cara no chão. Vai lá a quarta. O garoto foi. A quinta. O garoto foi. A sexta. Na volta o garoto voltou. Falou, bom, tem notícia. Para não dizer que não tem nada, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. O que é isso aqui para uma nuvem? O que é isso aqui, irmãos, para uma nuvem? O que é isso aqui para chuva? Para chuva. Tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. É o suficiente. Manda Acabe sair correndo, porque vai descer muita chuva sobre Israel. E diz então que ele chega para Acabe, Acabe vaza, porque senão você vai ficar preso aí no monte de tanta chuva que vai cair sobre Israel. E diz que Acabe desce correndo, e desce chuva sobre o povo, e a colheita, e a fartura, porque o lugar do Senhor foi restaurado. Quem sabe você tem passado por um tempo de seca na tua vida? Quem sabe você tem passado por tempo de sofrimento na tua vida, simplesmente porque o altar do Senhor está destruído, porque você não tem buscado ao Senhor em primeiro lugar na tua vida. E no dia em que você disser, só o Senhor é Deus, Ele vai dizer, se prepara, que agora vai cair chuva de bênção sobre a tua vida. Amém, mano?